Ramires é triste, né? Porque é o caso de amnésia esportiva, não sei se vocês estão sabendo, é quando o atleta ele esquece como é que pratica o esporte. Num ano ele tá dando cavadinha na Champions, no outro ele passa um ano inteiro sem dominar uma bola. Bem, amigos do Groselhano, voltamos ao vivo em definitivo com mais um vídeo aqui no canal. E essa semana nós vamos falar sobre jogadores que jogaram a Copa do Mundo de 2014. Onde estão atuando, quanto ganham, qual é a idade deles, será que eles teriam espaço no seu time? Tudo isso hoje aqui no Groselhano Futebol. Editor, roda a vinheta! Uma vinheta depois. Salve, salve galera, tamo de volta! E eu sou o Rony Show. Eu sou estagiário. E eu sou o Astolfo. Astolfo não. Esqueci, eu sou o Enzo. O Brasil começou a fase de grupos, empolgando o torcedor, ganhando de 3-1 da seleção da Croácia. Depois veio o empate em 0-0 com o México do Chaves. E aí, por último, teve a goleada de 4-1 na poderosa e tradicional seleção de Camarões. E logo depois, meus amigos, dessa fase de grupos memorável, eu diria, nós enfrentamos o Chile naquele jogo que arrasou o coração de todo mundo. Eu, particularmente, eu tinha vontade de chorar, meu coração ficava apertado quando aquela bola bateu na trave no último lance do jogo e o Brasil ganhou nos pênaltis com o Thiago Silva chorando. O jogo foi 1-1 e a gente ganhou nos pênaltis por 3-2. Depois teve aquela vitória para ganhar aquela moral, aquela confiança. A gente ganhou da Colômbia, do Escobar, né? De 2-1 ganhou bem, o Thiago Silva fazendo um golaço e tudo. Só que o nosso adulto Ney se machucou. Então a gente acabou sendo desfalcado pro próximo jogo das semifinais, onde a gente enfrentou a Alemanha e foi aquele placar que todo mundo lembra. E depois já tinha acabado a Copa nossa e a gente perdeu de 3-0 da Holanda, mas aí já não tinha mais jogo. Galera, os 3 goleiros que atuaram na Copa do Mundo de 2014 foram Júlio César, que hoje está aposentado, o Jefferson, que também se encontra aposentado, e o Vitor, que já atuava pelo Atlético Mineiro em 2020 e agora também já está aposentado. Os 3 aposentados, mas eu garanto que qualquer um teria espaço no Botafogo. Qualquer um. Vou falar um pouco aqui dos laterais. Começar pela lateral direita, Daniel Alves, excelente jogador, excelente, ganhou título por onde passa, em todo lugar, menos no São Paulo, porque ele é bom, mas não é milagreiro, né? Daniel Alves tem 37 anos, quase 38 já, e ganha 1,5 milhão no São Paulo. O outro lateral direito da Copa, que foi muito bem na Copa, é o Maicon, já está com 39 anos e joga no Sonamasa. Ninguém conhece, não tem muito o que falar. Na lateral esquerda a gente teve o Marcelo, que hoje tem 32 anos, ganha 4 milhões, e o Maxwell, que se aposentou no PSG em 2017. Acho que tirando o Daniel Alves aqui, talvez, o Marcelo tenha um futuro aqui jogando no Brasil para encerrar a carreira, talvez no Fluminense, não sei, que é o time que revelou ele, mas se depender da organização financeira dos times do Rio, ele não vai voltar não. Para mim, o Marcelo, ele foi o melhor lateral da história, superando o Roberto Carlos, qualquer um. Para mim, o Marcelo supera qualquer lateral que eu já vi jogar. Ele é muito técnico, muito bom e foi o melhor lateral esquerdo da história do Brasil. Agora vamos falar dos zagueiros. Primeiro que foi o Thiago Silva, hoje tem 36 anos, ele joga no Chelsea, da Inglaterra. Ele ganha 3,5 milhões de reais por mês. Depois temos o Davi Luiz, zagueiro do Arsenal, que fez dupla de titular com o Thiago Silva na Copa, ganha 3 milhões de reais por mês. O Dante, do Nice, 37 anos hoje, ele ganha 750 mil reais por mês. E o Henrique, que já foi questionado quando ele foi convocado para a Copa, joga no Belenense, tem 34 anos, e ele ganha em média, os times pequenos de Portugal ganham em média 50 mil reais os jogadores por mês. O Henrique, como ele foi titular, deve receber por volta de uns 100 mil. Para mim, o Thiago Silva e o Davi Luiz, eles têm espaço ainda no futebol brasileiro em times da primeira divisão. O Davi Luiz tem uma identificação com o Corinthians, então quem sabe ele possa voltar para o Corinthians, assim como o Thiago Silva tem identificação com o Fluminense. O Henrique já foi um desastre jogando no Brasil no Corinthians, então ele não tem vaga nem, acho que, diria em times da Série B. E para mim o Thiago Silva, assim como o Marcelo, foi um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, muita técnica,
muita raça também, um controle emocional de primeira. Sobre o Davi Luiz é um zagueiro que não guarda a posição, né? Quando o time dele tá perdendo, o que ele faz? Ele toca pro lateral e já se manda pra área esperando uma bola. E isso causa um buraco na zaga do time que ele tá jogando, e isso é horrível para um zagueiro, né? Quanto mais experiente ele fica, mais doido mental ele fica, e isso é péssimo pro time dele. E a resistência dele, a força física dele, o quanto ele aguenta jogar, diminui conforme a idade dele vai passando, né? Ele tem dificuldade para voltar para a posição dele, né? Que é zagueiro. Você virou técnico agora? Virei. Os volantes da Copa de 2014 eram o Fernandinho, que tem 35 anos e ganha 4 milhões e 200 mil reais por mês. Atualmente ele está no Manchester City, mas o Guardiola já avisou que ele não vai continuar na próxima temporada. O Hernanes, que atualmente joga no São Paulo e ganha 1 milhão e 100 mil. E o Luiz Gustavo, que atualmente está no Fenerbahçe, tem 33 anos e ganha 1 milhão e 400. O Fernandinho, ele tem bastante espaço na Europa ainda, é um jogador de um nível técnico bastante alto. Eu creio que quando ele sair do City ele vai jogar num time de menor expressão na Europa ou continuar num time grande, com um contrato curto, e deve voltar para o Brasil talvez em 3, 4 anos, creio. E deve voltar para um time que tenha bastante condição financeira para estar bancando ele, né? Eu enxergo ele atuando hoje no Palmeiras, no Flamengo, em times que financeiramente estão mais estruturados. E o Luiz Gustavo é um jogador que também teria espaço no futebol brasileiro. Eu gosto dele de primeiro volante, talvez com a idade ele pode perder um pouco da técnica dele, mas eu acho que no futebol brasileiro ele teria espaço, talvez não nos clubes que brigam por título, mas talvez uns clubes mais medianos que ficam numa Sul-Americana, talvez brigam até por uma Libertadores. O Fernandinho não teria vaga no Atlético Paranaense? O time que seria possível sonhar muito alto pro torcedor do Atlético? Ele voltar para onde ele foi formado? Eu acho que por gratidão ao clube ele poderia até voltar. Continuar aqui nossa lista de meias e volantes. Começar falando do Paulinho, que tem 32 anos e hoje está ganhando 5 milhões lá na China. Acho que ele tem identificação com o Corinthians, acho que voltaria sim no final da carreira. Já está ganhando dinheiro pra caramba mesmo, depois volta só para fazer um fim de carreira bonitinho. E seria uma baita de uma contratação, diga-se de passagem, porque clubismo à parte, Paulinho é muito bom jogador. Eu gosto bastante dele. Outro jogador que também está com 32 anos é o William, que agora está no Arsenal. Parece que não está encaixando muito bem, já tem umas críticas. Não sei se é indício de decadência na carreira dele, não sei se tem que esperar mais. Eu acho que ainda é novo, né? Dá pra melhorar, ainda dar a volta por cima. Mas no final de carreira também talvez voltaria assim pro Corinthians. É que hoje o Corinthians tem dinheiro nem para pagar marmita, né? Então é mais fácil ele ir pros Estados Unidos ganhar dinheiro mesmo. Outro jogador também é o Oscar, que se você não se lembra dele é porque ele foi pra China, ficar excluído, ganhar 11 milhões e 700 mil, é por isso que ele foi pra China, qualquer pessoa iria. Completamente absurdo, não é à toa. Parecido o seu salário, né, estagiário? É próximo, é um pouco abaixo, 100 mil abaixo, mas é próximo. Mandem currículos pro Groselhando, a gente tá pagando bem. Não é à toa que a bolha do futebol chinês está estourando, né? Com esses valores absurdos. Mas eu, se fosse o Oscar, não voltava pro Brasil, não. Com esse dinheiro que ele ganha, ninguém lembra que ele é jogador. Eu pegava, virava mafioso, sei lá, fazia um negócio mais da hora, assim. Ninguém lembra mesmo. E aí tem... É triste. Aqui tem uma notícia triste, é o Ramírez, né? Que pra quem não tá ciente da situação, ele sofre de amnésia esportiva. Que pra quem não conhece eu vou explicar aqui mais ou menos. É quando o atleta ele esquece como pratica o esporte dele. Em um ano ele tá lá dando cavadinha na Champions e no outro ele tá 1 ano sem conseguir dominar uma bola, no meu ver. Já é triste, é revoltoso e eu desejo uma boa recuperação pro nosso amigo Ramírez. Força, Ramírez! Só um comentário. Pra mim, o Paulinho e o William deveriam voltar pro Corinthians. Eu até vou fazer um apelo se eles estiverem vendo esse vídeo. Não esquece de marcar o Paulinho e o William aí no comentário, viu? Que acho que ele vai ver. Marque o Paulinho e o William no comentário aí pra eles verem essa comoção. Pessoal, manda esse vídeo no direct do William, tá? Do Ramírez não, por favor. Não.
E pra mim, o Paulinho e o Ramires foram os melhores segundos volantes que eu vi jogar. Entram muito bem na área, participam muito bem no ataque, entram fazendo gols como elementos surpresas. E foi uma surpresa muito grande pra mim o Ramires voltar, esquecer de jogar futebol, né? Sofrer dessa doença. É até uma coisa, enfim, que não vale a pena falar agora. Mas o Ramires e o Paulinho, resumindo, pra mim eles foram os melhores segundos volantes que eu vi jogar. O senhor é um Tá de completo louco. brincadeira comigo. Concordo. O senhor é um completo louco. Eu posso continuar, velho. E seguindo a lista de atacantes, nós temos o Neymar, do PSG, o adulto Ney, do PSG, hoje tem 29 anos. Ele ganha 14,1 milhões de reais por mês. Tem o Fred, o famoso Cone, que hoje está no Fluminense, 37 anos e ganha 400 mil por mês. O Jô, no caso o Rony Chun, que ganha 400 mil por mês, 33 anos e está jogando vôlei no Corinthians, não sei o que ele está fazendo lá. O Hulk, que recentemente acertou com o Atlético Mineiro, tem 34 anos e ganha 1 milhão e 200 por mês. O Hulk, para mim, é um jogador que fatalmente ele vai começar a comer churrasco aqui, tomar muita cerveja. Daqui 2 anos ele vai engordar e vai virar centroavante. Daqui a 3 anos ele vira um novo Walter do futebol brasileiro. E em último lugar, o Bernard, que está no Everton, 28 anos, ganha incríveis 3 milhões por mês. E até hoje a gente não viu onde está a alegria nas pernas do Bernard. Galera, se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aqui, que semana que vem tem mais. Deixa muito like aí, galera. Até mais. Comenta aí se algum deles teria espaço no seu time. Até semana que vem. Falou!